Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no Sintetizando de hoje estarei dando início ao resumo do livro A Vida Intelectual, escrito por Sertians. Antes de começar, quero deixar claro que isto é apenas um breve resumo. Sendo assim, é possível que alguns outros pontos interessantes presentes no livro não sejam mencionados. Também quero informar que, às vezes, em uma parte ou outra, trarei o resumo com minhas próprias palavras. Em alguns casos, talvez até acrescente algo por conta própria, para tentar deixar mais claro o que o autor quis dizer, ou ao menos o que eu entendi, o que eu achei que o autor quis dizer. Antonin Sertians foi um filósofo e teólogo francês que viveu de 1863 a 1948. Sua obra A Vida Intelectual foi publicada pela primeira vez em 1934 e esta que irei mostrar foi publicada em 2010 pela editora E-Realizações. O livro possui aproximadamente 200 páginas e é dividida em 9 capítulos. Prefácio. O autor fala que para se produzir uma obra intelectual é preciso submeter o pensamento a Deus, ou seja, ter humildade para reconhecer que precisamos de certa iluminação divina. Não se pode realizar certa obra exclusivamente pelas próprias capacidades, mas antes disso deve-se haver um êxtase. Todos os melhores profissionais ou artistas, seja um pintor, um compositor ou um próprio escritor, por exemplo, já passou por momentos onde se colocava para fazer sua obra e não conseguia fazer absolutamente nada satisfatório. E por que isso ocorre? Porque não tem capacidade? Não, pois, como disse, são os melhores naquilo que fazem. Mas é porque não entraram neste estado de êxtase. Não estavam inspirados, e ninguém consegue inspirar a si mesmo. A inspiração não está sob nosso controle. Ela vem de Deus, e somente depois que somos iluminados, inspirados, tomados por este êxtase, é que podemos então utilizar nossas capacidades, ou seja, nossas técnicas e talentos de forma eficaz. Deve-se então submeter-se a Deus, ser humilde e reconhecer que por mais que sejamos capacitados, não podemos fazer nada sem Ele. A base do nosso pensamento deve ser algo sólido, e essa solidez há somente em Deus. Além disso, devemos ser rigorosos com nós mesmos. Quando nos dedicamos a uma obra intelectual, devemos sempre nos fazer uma autocrítica, questionar a nós mesmos. Pois, por mais que estejamos sobre uma base sólida, nós somos imperfeitos e falíveis. E quanto mais nos colocarmos à prova, quanto mais nos questionarmos reconhecendo que somos passíveis a erros, mais nos aproximaremos da verdade. Capítulo 1. A vocação intelectual. Há 3 pontos que devemos observar quanto nossa vocação. Uma delas é o prazer. O prazer é um ótimo juiz de nossa vocação. Se não gostamos de fazer algo, já é um sinal de que não temos vocação para aquilo. Vamos supor que você gosta de escrever. Você tem um prazer enorme em escrever histórias. Bem, este é um bom sinal e pode indicar que ser um escritor seja sua vocação. Porém, por mais que você tenha prazer em escrever, talvez essa não seja sua vocação. Pois, apesar do prazer ser um bom indicador, não devemos nos guiar somente por ele. O outro ponto que devemos observar é se temos o dom para aquilo. Talvez você ame escrever, mas as histórias que você escreve não são boas, não são atraentes, mas entediantes, sem criatividade e com erros gramaticais. Você tenta melhorar, mas parece que aquilo está longe de sua capacidade. Se assim o for, é bom rever sua vocação. No entanto, se você tem facilidade para aprender e desenvolver aquilo e, por isso, escreve muito bem,
de maneira criativa, a ponto de todos que leem se interessarem pelas suas histórias, este é um talento que você tem. Bem, então, suponhamos que você tenha prazer em escrever e faz isso muito bem. Isso ainda não é o suficiente. Para a vocação é preciso também dedicação. De nada adianta gostar de fazer e fazer bem algo se tem preguiça para fazer, ou se não tem desejo em se aperfeiçoar cada dia mais. Se tivermos a vocação, devemos trabalhar para torná-la concreta. Devemos querer o que a verdade quer. Não podemos viver estagnados. Devemos investir tempo e recursos para nosso aprimoramento. Também, o cristão, propriamente dito, deve ser alguém consagrado, ou seja, separado para tal obra intelectual. Não obstante, ser consagrado não quer dizer ser isolado. Deve-se estar em comunhão com as pessoas. Não pode ser individualista, mas deve tornar sua obra algo prático e não ficar somente em abstrações. Bem, encerro por aqui, mas estarei dando continuidade a este livro. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.